aqui reunidas, mais uma vez reunidos em prol de orar, em prol de glorificar ao único que é merecedor de todo louvor e toda adoração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, para estar ministrando a palavra, eu quero estar convidando o Fábio para estar vindo à frente. Fábio é um querido que eu a conheci pelas redes sociais e fizemos aí uma linda amizade através das coordenadoras do Desperta Débora. E o Fábio, ele está sempre ministrando para jovens. O testemunho do Fábio é muito lindo, né? De uma mãe de oração que foi firme, e ele vai estar falando com a gente. Então nós vamos estar orando por ele agora. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Pai, obrigada por esta oportunidade, por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de abrir as nossas Bíblias, ó Deus, com liberdade, de entrar em nossas igrejas, papai querido, com liberdade, de ouvir os nossos cultos, ó Deus, nos lares, ó Deus, com liberdade. Sabemos, ó Deus, que em muitos países não é assim. Obrigada, Jesus, por este privilégio. Nesse momento, Senhor, eu quero estar colocando, ó Deus, a vida do seu filho Fábio, ó Deus. Esconde ele agora, papai querido, atrás da tua cruz. Derrama sobre ele, ó Deus, uma unção diferenciada nesta noite. Que o Senhor possa estar usando, ó Deus, a vida do teu servo, para que ele fale tremendamente, ó Deus, as nossas vidas através de ti, Pai. Que nada venha do homem, mas que venha, ó Deus, do teu santo e glorioso Espírito, ó Deus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Fique à vontade, Fábio. Graça e paz, amém, glória a Deus, a voz é forte. Graça e paz, igreja, amém. Que Deus abençoe a cada uma e a cada um. Quero agradecer ao pastor, obrigado por essa liberdade de nos conceder aqui um momento para falar um pouco do que Deus Ele tem feito e continuará fazendo em nossas vidas, amém. Trago a paz da minha esposa, que está em trabalho, meus filhos estão assistindo em casa, e do meu pastor, amém. Quero deixar essa paz aqui com os irmãos, porque foi saudado por eles, amém. Eu gostaria que você abrisse rapidamente a vossa Bíblia, no livro de primeira carta, primeira epístola de João, o apóstolo, servo do Senhor, capítulo 5, versos 14 e 15. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém, minhas irmãs, amém, meus irmãos. Já foi orado, e eu gostaria de estar falando essa noite sobre fé. Oração, ela é a fé em ação, amém? Oração, ela é a fé em ação. Só para nós entrarmos dentro desse contexto dessa carta, João, ele é o apóstolo de Cristo, autor de 5 livros da Bíblia. São eles Apocalipse,
1º, 2º e 3º João e o Evangelho que tem o seu nome, cada um com um objetivo. O Evangelho para a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, o Apocalipse, o que acontecerá com o futuro do mundo e dos que creram em Cristo. A 3ª epístola, ou carta, foi direcionada ao presbítero e irmão Gaio. A 2ª epístola, a carta, refere-se à senhora eleita e aos seus filhos, ou igreja, ou parentes do mesmo João. A primeira opção é a mais aceita pela igreja. E a 1ª epístola, ou carta, todas escritas com um amor sentido até os dias atuais, fortifica a fé em Jesus e mostra o maior porte e a maior ponte para chegar até Deus. Minhas irmãs, eu gostaria de falar desse tema. A oração, ela é a fé em ação, no sentido de que João, quando ele escreveu, a igreja passava por uma grande perseguição, e dentro da perseguição a heresia, e estava se perdendo toda aquela unção, aquele poder manifesto em Pentecoste. Já não era mais aceito Jesus ser chamado de o Filho de Deus ou o enviado de Deus. Haviam pessoas já até dentro das igrejas daquela época que não aceitavam a divindade do Senhor, que não aceitavam os milagres feitos por Jesus. Então João vai escrever o Evangelho para dizer que sim, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo que estava junto com Deus na criação de todas as coisas. Também ele vai dizer na sua carta, ou nos seus escritos do Apocalipse, o que acontecerá com o futuro e o que estava acontecendo naquele momento e onde a igreja iria chegar. Na 1ª epístola, que é a que nós lemos, mas a 3ª, direcionada, ela é pequena, ela é simples, direcionada à senhora eleita, aos seus parentes, mas muitos consideram que é para a igreja universal, a igreja que já existia, todas as igrejas que já existiam. E o 2º é para Gaio, que é um presbítero, dando conselhos e dando também, fortalecendo a fé. Mas é na 1ª epístola que nós vemos a fé em ação. É João, ele fortalecendo a fé dos irmãos para crerem em Jesus, não deixarem a fé de Jesus ser abalada, porque muitos estavam abalados. E eu entendo os irmãos serem abalados, eu entendo, porque quem aqui já passou por perseguição sabe do que eu estou falando. Não é fácil você manter a sua regra, o seu pensamento, se você não crê fielmente naquilo que você acredita. Então, João está fortalecendo essa fé e dando convicção para se manter em Cristo Jesus. Uma das formas que ele ensina é através da oração. Pode ser pregando. Eu prego há 14 anos, completei 14 anos de conversão, e desde o início da minha conversão eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho em penitenciárias, eu prego o Evangelho em comunidades, eu prego o Evangelho em escolas, eu prego o Evangelho em hospitais, eu prego o Evangelho na Cracolândia, eu prego o Evangelho aonde Deus me enviar, eu prego o Evangelho. E ele fortalece a minha fé quando eu vejo a transformação dessas vidas, quando eu vejo um jovem largando as drogas e ele fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus, meu coração se alegra. Quando eu vejo um casamento restaurado através de uma mensagem de Deus, meu coração se alegra. Eu também fico muito feliz quando eu vejo aquela jovem que já está depressiva, mas através da mensagem de Deus ela fortalece, e hoje ela é uma pessoa que é casada, está na casa de Deus, glorificando a Deus. Eu fico muito feliz, fortalece a minha fé, mas nada mais fortalece do que a oração. Do que antes de eu ir pregar, antes de eu louvar, antes de eu falar qualquer coisa sobre Deus, eu colocar a minha vida no altar de Deus através da oração, eu falar com Deus através da oração, porque eu tive uma grande escola. Eu tive uma mãe que sempre orou por mim, antes dela falecer. Irmão, eu tenho vários testemunhos, eu vou contar só um hoje, mas eu tenho vários testemunhos do processo de oração da minha mãe. E esse processo de oração foi, ao longo do tempo, eu absorvi para mim. E ele é o meu manual. Antes de eu ministrar essa palavra, a Margarete conversou comigo, no mesmo momento eu fui orar e Deus me deu essa mensagem para me trazer para a igreja, para fortalecer a igreja, para a igreja não estar desanimada. Mesmo
tudo isso que está acontecendo ao redor, mesmo com os problemas que você esteja passando. O Fábio, prego em todo lugar há 14 anos, mas eu tenho hérnias de disco, eu tenho fibromialgia, o meu corpo ele já não tem a mesma força. Mas quem disse que isso é motivo de parar de pregar o Evangelho? Quem disse que isso é motivo para me parar de orar pelos meus filhos, pela minha esposa, pela igreja a qual congrego e pelas vidas a qual a mensagem chega? Então eu quero trazer essa força para vocês continuar, porque a oração, ela é a fé em ação. Desde Gênesis, capítulo 4, verso 26, o início da invocação ao nome do Senhor vem através de Enos. É ele quem invoca o nome do Senhor. Por quê? Lembre-se que em Gênesis foi tudo, aconteceu toda a manifestação de Deus, a glória de Deus, o pecado do homem, o afastamento do homem com Deus, e aí não havia forma de se achegar até Deus, era Deus que sempre vinha até o homem, não tinha uma fórmula, não tinha um jeito, e aí Enos vai invocar o nome do Senhor. Só que nós temos essa referência, e essa mesma referência só vai aparecer com Abraão. Olha o tanto de tempo que passou que o ser humano não buscava a Deus, o ser humano não invocava a Deus. Quantas pessoas até são cristãs, até creem em Jesus, mas não invoca mais o nome de Deus. Não invoca o nome de Deus para começar um relacionamento, não invoca o nome de Deus para entrar num serviço, não invoca o nome de Deus para ir até algum lugar, uma viagem, não invoca o nome de Deus. Não fala, Senhor, vai comigo na frente, cuida, Senhor, do trajeto, cuida, Senhor, dos meus, cuida daqueles que vão ficar e conosco que vamos ir. A pessoa não pegou, e isso é maravilhoso quando invocamos o nome de Deus, quando colocamos o nome de Deus em primeiro lugar. E Enos entendeu isso, e Abraão vai entender, quando ele entra na terra que Deus o mandou, ele invoca o nome do Senhor. Só que ele vai para o Egito, e quando ele volta, nós sabemos da história, quando ele volta do Egito, ele invoca de novo o nome do Senhor. A invocação ao nome do Senhor era a oração daquela época, era a oração que tinha a Deus, era a oração de pedir, Deus, sê comigo, vai comigo, Senhor. Ele ia para o Egito, ele orou para Deus, não deu certo, ele voltou, ele orou ao Senhor. Porque a oração ela não está para Deus como nós pensamos que, não, tem que ser com vitória, tem que ser eu conquistando. Não, isso não acontece, porque Deus ele só vai dar aquilo que Ele quer dar para mim e para você. Ele só vai abrir a porta que Ele mesmo vai abrir para mim e para você. Não é a porta que eu quero, eu tenho que estar dentro dos pensamentos de Deus para Ele fazer aquilo que eu quero. Repare bem, aí depois disso nós vemos que ele vai interceder, porque a oração, ela é a fé em ação. Seu sobrinho está preso, Sodoma e Gomorra vai ser destruída, ele sabendo disso, Deus enviou e falou para ele, em primeiro lugar, ele começa a interceder, ele começa a invocar o nome do Senhor. Agora não é para ele, é para Deus livrar o seu sobrinho e livrar as pessoas justas que estavam em Sodoma e Gomorra. Está no capítulo 18, do verso 23 ao 33. Quantas pessoas hoje, e o Desperta Débora nasce a partir do princípio não é da intercessão para si mesmo, é a partir da intercessão pelo próximo. É você orando pelo seu filho biológico, é você olhando pelo seu filho adotado, é você orando, é você intercedendo. E quando você vê na intercessão Deus agir, é quando você se sente mais gratificado em Deus. Tem mais uma. E Deus assim o atende minuciosamente, porque a oração pela fé, que é invisível, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo a vitória. Você vê sua vitória? Mas está nas mãos de Deus, está na vontade do Senhor. Se a minha fé não me faz agir, a minha fé ela é morta. Se a minha fé ela não me movimenta a buscar aquilo que eu quero de Deus, ela é uma fé morta. Como que a igreja vai ver um milagre de alguém se libertando das drogas? Ela vai orar e ela vai agir.
Se ela não fizer isso, ela nunca vai ver a vitória da maneira que você quer ver. E era isso que não parecia para o povo de Israel, porque Deus falou a Moisés: Moisés, volta lá, retira o meu povo que eu vou usar você. Promessa. Tinha uma promessa em cima de Moisés. Acontece todos os milagres de Deus, toda a manifestação do Senhor, a morte do primogênito. Mas reparem bem que quando eles chegam perto do mar, eles estão com medo. E Deus é quem vai falar no capítulo 14 de Êxodo, verso 15 e 16. Por que clama a mim? Eu já não disse que é para o povo marchar? Tem coisas que Deus nem quer mais a nossa intervenção, porque Ele já está fazendo o milagre acontecer. Ele já está fazendo a obra, Ele já está fazendo. Ele falou: não, apenas agora não clama a mim, apenas age, apenas faça, apenas age, sai do comodismo, faça alguma coisa. E é isso que Deus hoje quer falar para vocês que aqui estão presentes, para aqueles que estão na internet: faça. Há momentos que a intercessão é necessária, mas há momentos que temos que agir. Se ele não levanta a mão e não levanta o cajado, a água não se abre e o povo não passa. Mas como ele obedeceu a Deus, aí o mar se abriu e o povo passou em seco, e foi grande o livramento. Ana foi a mesma coisa. Ana ia todo ano lá, todo ano Ana ia, todo ano: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Um dia Ana pensou, falou: peraí, eu acho que eu estou fazendo errado, deixa eu pedir para quem pode me dar, deixa eu pedir para quem pode fazer, deixa eu pedir para aquele que pode agir na minha vida, deixa eu pedir. E aí é no capítulo 1, verso 10, ela, amargurada da alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E no verso 11, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esquecerem mais a tua serva, dares um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Dessa vez ela fez diferente. Ela falou: me dá e eu te devolvo. Faça por mim, Senhor, que eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu também vou agir e vou devolvê-la para o Senhor. E quem conhece a história sabe que Deus separou Samuel naquele dia para ser um juiz de Israel. Aquela oração que você tem, aquela oração que você busca, aquela oração que você coloca nas mãos do Senhor, fique tranquilo, Ele está ouvindo, e na hora certa Ele vai dar, vai trazer o milagre, e você vai ver esse milagre. Você vai ver esse milagre. Você não vai só viver o milagre, você vai ver acontecer. E você valorizará tudo aquilo que Deus fez pela tua vida. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que está no verso 14, capítulo 5 de 1 João. E esta é a confiança que temos nele. Em quem você tem confiança? Se a confiança for em Deus, fique tranquilo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é o mais importante, é Ele nos ouvir. Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará o que eu quero? Não, fará conforme a sua vontade. Sempre foi assim. Eu falei esses dias no ensinamento lá na igreja: Deus não dá vitória a ninguém. A ninguém Deus dá vitória. O que Deus faz, Fábio? Deus está conosco no meio da peleja. Deus está conosco no meio da luta. Deus está conosco até o dia. E Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos dias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Repare bem, ele nunca falou: a vitória já é sua, porque não é. Nós temos que ser tratados, temos que ser moldados, temos que ser ensinados. Para o povo de Israel foi o deserto, para o povo que pecou contra Deus foi o exílio. E para nós, o que tem sido para você? Uma doença? Tem sido uma aflição, uma angústia? É onde Deus está tratando o seu coração, é onde Deus está tratando a sua alma, e no tempo certo, na hora certa, Ele está escutando todo o clamor que sai do seu coração.
Estou encerrando já, verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso não tirou a aprovação de Jó. Isso não tirou tudo que ele perdeu, mas isso trouxe confiança. A fé dele ele colocou em ação. E quando Deus agiu, ele sabia: esse é o meu Redentor e ele vive. Ele não me desamparou. Testemunharei uns 5 minutinhos e vou louvar o hino. Minha mãe, falar dela já me faz chorar, mas vou tentar aguentar aqui. Minha mãe, certo dia, eu estava, minha adolescência, minha juventude, eu estava envolvido com muita coisa errada. E nós pensamos, já não tem dinheiro para isso, para aquilo, desculpa a expressão, vamos ali, vamos roubar o mercado. Juntei uma turma e vamos. Passei pela igreja que eu congrego hoje, é minha sede hoje. Eu passei por ela. Meu irmão, ele é um diácono e ele estava na portaria. Na hora que ele nos viu, ele falou: vem para cá, vem para cá. E eu falei: não vou não. Ele falou: não, vem para cá. E aí os meus amigos falaram: não, vamos lá, senão ele vai ficar enchendo o saco, tal. Vamos até lá. E entramos dentro da igreja. Só que eu não gostava de igreja, eu não gostava de cristão, eu não gostava de crente. Então eu falei: não, vou por você, mas não vou lá não. Eu fiquei num cantinho. E as pessoas, hoje está diferente, mas antigamente as pessoas não gostavam muito do perfil que nós éramos, não gostavam muito. Então o povo meio que se afastou da gente. E isso me deu uma revolta. Só que um senhor, o nome dele é presbítero Jair, hoje, ele ainda é vivo, ele foi, sentou do meu lado e falou assim: posso te dar um abraço? Eu falei: que isso, meu? Homem abraçando homem, tá maluco? Ele falou: não, deixa eu te dar um abraço. O meu Deus mandou te dar um abraço. E ele veio, eu falei: tá bom, mas não demora muito não. Ele me deu um abraço. E naquele momento eu senti tanta paz na minha alma. Eu entrei dentro daquela igreja em conflito, mas eu saí cheio de paz. Foi tanta paz que eu saí que eu decidi não fazer mais a maldade e ir embora para minha casa. Naquele dia nem para o baile eu fui mais. Eu fiquei em casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui, o quarto da minha mãe ficava ao lado. E aí eu cheguei, passei e vi ela orando. E fiquei olhando ela orando, esperando ela terminar de orar para mim falar com ela. E ela só estava agradecendo a Deus. Ela ficava assim: obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor. E chorava, e eu: mas que negócio é esse? Minha mãe está maluca, que livramento. E depois ela levantou, olhou para mim e agradeceu, falou: obrigado, Senhor, pelo livramento. Aí eu tive que perguntar, falei: mãe, que negócio é esse de livramento? Que negócio é esse? Ela falou assim: eu estava sentada e Deus tocou meu coração, fala: vem orar pelo seu filho. E ela começou a orar, e Deus estava falando: vou dar um livramento. E depois que deu o livramento, falou assim: eu estou mandando um anjo meu abraçar ele agora, e ele vai voltar aqui para casa e não vai sair à noite. Esse é o processo da oração. Ela é a fé em ação. Se você tem alguma situação, ora e haja. Coloque essa fé em ação. Faça alguma coisa e Deus tudo fará. Isso eu tinha 16 anos. Eu fui me converter com 28. Minha mãe, com 16, ela faleceu. E ela, no leito de morte, antes dela morrer, eu fui o último filho a falar com ela. Ela falou: filho, vai para Jesus. Ele é melhor para você. Vai para Jesus. E eu não fui para Jesus e minha mãe faleceu. Depois de 28 anos, eu aceitei a Jesus. E hoje eu estou com 42 anos, 14 anos pregando o Evangelho. E a única pessoa que tinha visto isso em mim foi a minha mãe. Ela colocou a sua fé em ação. E hoje eu sou o fruto da oração dela. Coloque a sua fé em ação e você vai ver o fruto da sua oração. Amém? Para finalizar, Mateus 21, 22. E tudo o que pedides na oração, crendo, o receberás. Gostaria de louvar um hino. O estilo é meio jovial. Não é um louvor tão bonito como o grupo de louvor, mas é uma adoração que eu conheci as Déboras através de uma pastora, a pastora Lilian, que acredito eu que se ela não estiver assistindo, ela vai assistir depois. Ela me apresentou o Desperta Débora.
Quando eu cheguei em casa, eu não consegui dormir. Eu moro num bairro bem violento. E quando eu olhei assim, tinha um monte de jovem. E eu fui, o mesmo que eu ouvi lá na oração, eu fui repetir lá. Falei, desperta, Débora, porque seus filhos choram. Desperta, Débora, essa é a hora. Desperta, Débora, fortaleça sua fé. Desperta, Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. E isso virou um hino. E esse hino eu quero louvar agora, amém? Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor Deus. Mais uma vez. Glórias a Deus. Assim, ó. Mais uma vez, o povo escolhido saiu da presença do Altíssimo e o mal sucumbiu, e deixado em suas paixões os inimigos dominou. Císara e seu exército com força se levantou, 900 carros de ferro botava medo, e os filhos de Israel teve arrependimento. Orou e Deus levantou uma juíza, Débora profetiza, Baraque contra Císara, levanta-te guerreiro, porque Deus é contigo. Pros dias de hoje quem te ajudará é Cristo Deus. Autoriza, levante para que seu povo se achegue a Ele, aí te faz vencer. Naphtali, Zebulon, unidos pela causa, Deus no comando, venceremos a batalha. Agora é o tempo de fortalecer a fé. Desperta, Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. Desperta, Déboras, porque seus filhos choram. Desperta, Déboras, essa é a hora. Desperta, Déboras, fortaleçam sua fé. Desperta, Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. Drogas a cada esquina, crime por todo lado, direção, bebida, sexo com camisinha, sem ela também pode, balada de todo tipo, sertanejo, funk, pagode. O inimigo não brinca de ser inimigo, ao derredor bramando pra nos tragar de Cristo. Ainda somos igrejas unidas com o intuito de que, como Jesus, venceremos o mundo. Déboras, despertem em oração, só tem poder avassalador para que o Senhor venha atender. O despertar de um novo amanhã, um outro dia. Filhos obedientes, sinceridade das filhas. Maridos compromissados com o lar, unidos com as Déboras, praticando o verbo amar. Agora é o tempo de fortalecer a fé. Desperta, Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. Desperta, Déboras, oh, glórias, porque seus filhos choram. Desperta, Déboras, essa é a hora. Desperta, Déboras, fortaleçam sua fé. Desperta, Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve segundo aquilo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Jesus está no controle da situação. Ora, é o momento para que ele faça ação e te surpreenderá. Em pouco tempo os seus filhos têm que sentir dos pais o sentimento mesmo que eles tenham pelos perdidos, e ganharão sua casa em nome de Jesus Cristo. A intenção de despertar as mães é porque há amor escondido e a oração fará ele viver. Façamos a nossa parte como corpo de Cristo, e Jesus responderá orações por nossos filhos. Eu conseguirei, você conseguirá, eu creio. Desperta, Déboras, nós venceremos de joelhos. Desperta, Déboras, porque seus filhos choram. Desperta, Déboras, desperta, Débora, desperta, Débora, você que está em casa. Desperta, Débora, você que está aqui no presencial. Desperta, Déboras, aí em todo o Brasil, aquele que vai assistir depois. Desperta, Déboras, esta é a hora. O Brasil precisa, o mundo precisa, São Paulo precisa, São Bernardo precisa. Aleluia. Porque seus filhos choram. Desperta, Déboras, essa é a hora. Desperta, Déboras,
Fortaleça sua fé. Desperta, Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Desperta, Débora. E por que seus filhos choram? Desperta, Débora. Ei, essa é a hora. Desperta, Débora. Fortaleça sua fé. Desperta, Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.